Glória a Deus. Eu quero, antes da gente ler essa palavra, eu quero que a gente pense numa coisa. Que a gente não saia daqui hoje dando uma nota para essa pregação, que às vezes a gente faz isso, né? A gente senta e a gente pensa, hoje a pregação foi 8, hoje a pregação foi 2, hoje a pregação foi 10. Não quero que a gente saia daqui hoje dando uma nota para a pregação, não porque sou eu que estou pregando, mas porque eu quero que a gente saia daqui hoje com o coração transformado. Ouve essa palavra hoje, não pensando assim, foi boa ou foi ruim, não. Ouve assim, o quanto isso pode transformar a minha vida hoje. O quanto disso que está sendo falado aí ainda pode tocar o meu coração e mudar a minha vida hoje. O que eu vou falar aqui não é nada que você nunca tenha ouvido, pelo contrário, você já deve ter ouvido muitas e muitas vezes. Mas quando Deus fala algo por muitas e muitas vezes, é porque é um assunto importante e porque ainda tem algo para ser transformado no nosso coração sobre esse assunto que ainda não se esgotou no Senhor. Então, abra o seu coração para ouvir aquilo que Deus tem para falar com você, porque eu estou aqui também, recebendo de Deus. Amém? Então, para você que abriu a sua Bíblia, fique de pé para a gente ler a palavra do Senhor. Tradição. É bom que a gente senta, levanta, faz o exercício físico ao longo do culto. Olha que bênção. Você vem para o culto e ainda pratica uma atividade física leve. Vou beber muita água, que eu estou sentindo muita sede, tá? Queria dizer isso para vocês. E vou respirar mais também, que o negócio está complicado. Vamos lá. Mateus 6, versículo 33 vai dizer: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada por a gente estar aqui, nesse lugar onde o Senhor está também, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque diante de tantas coisas que a gente podia estar fazendo, a gente está aqui agora para receber mais do Senhor, para ouvir mais do Senhor. Eu oro, Senhor, para que o nosso orgulho caia por terra. Eu oro para que a nossa vaidade caia por terra nesse lugar. Eu oro para que o nosso ego caia por terra nesse lugar, Jesus. Eu oro para que todas as barreiras, Senhor, e impedimentos espirituais caiam por terra agora em nome de Jesus. Que a nossa mente seja transformada pelo Teu Espírito, que o nosso coração seja transformado pelo Teu Espírito e que o nosso agir seja transformado pelo Teu Espírito. Pai, se tem algo que eu te peço aqui nessa noite, é pelo Teu mover. Espírito Santo, vem nos convencer de toda a verdade do Evangelho. Espírito Santo, vem nos mudar de dentro para fora. Faz esse avivamento em nós. Aviva os nossos corações para viver a Tua santa vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar no seu lugar. Quando a gente vai ler o contexto dessa palavra, a gente vai entender Jesus falando sobre várias coisas. Jesus, quando ele vai dar o sermão do monte ou da montanha, quando ele vai falar sobre isso, ele vai falar sobre várias coisas. Ele vai falar sobre oração, ele vai falar sobre jejum, ele vai falar sobre tesouros. E aqui, especificamente, ele está falando sobre vestimenta, alimentos, preocupações da vida. Ele fala também sobre ansiedade ali no final. E tem esse versículo tão importante, que marca tanto o nosso coração, que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo marcou muito a minha vida inteira no Senhor. E mais uma vez ele tem marcado o meu coração e voltado a minha mente. Primeiro, porque agora eu estou gerando uma criança. E aí, quando a gente está gerando uma criança, a gente tem um desafio, que é: eu vou viver para essa criança ou eu vou viver para Jesus, ensinando essa criança a viver para Jesus? A gente tem alguns desafios aí no meio do caminho, no meio do processo, mas o Senhor vai organizando o nosso coração e ensinando a gente a viver a verdade e a realidade dessa palavra. Então, por isso, a gente vai beber dessa fonte aqui hoje. Eu quero dizer para você que a gente está sempre buscando alguma coisa. É impossível não buscar por nada. Até quando a gente está apático na vida, a gente está buscando por alguma coisa, nem que seja só o fato de sentir alguma coisa. Buscar para a gente nunca foi um problema, porque a gente está sempre querendo algo, buscando por algo.
Todos nós temos uma busca. Alguns buscam segurança, outros vão buscar reconhecimento, outros vão buscar relacionamento, outros vão buscar estabilidade financeira, outros vão buscar construir uma carreira. A questão nunca foi se a gente está buscando algo ou não. A questão é o que é que ocupa o primeiro lugar na nossa busca. O que ocupa esse lugar? É interessante que quando Jesus vai falar em Mateus 6,33, desse Sermão do Monte, ele espera até o final do ensino para falar sobre isso. Como eu disse, ele vai falar sobre vários assuntos e no final, ele vai falar, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33, ele não surge do nada. Ele é a resposta de Jesus para uma pergunta que a gente sempre faz, que é, como que eu vou viver nesse mundo sem permitir que esse mundo governe o meu coração? Como que eu vou viver nesse mundão doido, tendo tantas coisas que eu preciso, sem permitir que essas coisas tomem conta do meu coração? E é sobre isso que a gente vai se debruçar hoje. A gente tem algumas lições, alguns pontos, para a gente aprender em cima desse texto. E o primeiro deles é, o reino de Deus precisa ser a nossa prioridade. Buscai primeiro, é o que vai dizer a palavra. A palavra primeiro aí, eu não sei pronunciar direito o grego, mas é próton, como se fosse próton. Significa não apenas uma ordem cronológica, mas vai significar principal. Ou seja, buscar principalmente, prioridade absoluta, maior importância, acima de tudo. Buscai acima de tudo. Buscai com tudo que você tem. Buscai como uma prioridade absoluta. É isso que o texto está falando para a gente. É isso que Jesus está falando para mim e para você aqui hoje. A gente costuma pensar que buscar primeiro significa buscar de manhã, né? Eu vou orar de manhã, que aí eu estou buscando a Deus primeiro. Que Ele está sendo o primeiro no meu dia, então eu estou buscando a Deus em primeiro lugar. Tudo bem, glória a Deus, se o seu coração entende que buscar primeiro de manhã é dedicar a primeira parte do seu dia ao Senhor, glória a Deus, e você está colocando Ele nesse lugar, mas não é só isso. Não é só sobre orar de manhã. Não é só sobre isso. O que Jesus está dizendo para a gente aqui é, faça do reino de Deus o centro que organiza toda a sua existência. Não é só orar pela manhã, mas fazer do Senhor o centro da sua vida, governando tudo que você é. Faça do reino de Deus o seu tudo. Faça do reino de Deus a sua vida, o ar que você respira. A fonte de vida que existe em você. Faça do Senhor isso. Porque não adianta só a gente orar lá pela manhã e no meio do dia a gente já esquecer de Jesus. Não adianta a gente achar que a gente está priorizando o Senhor porque a gente deu um check no nosso devocional. E no final do dia a gente nem lembra mais que Jesus existe. A gente já não está nem mais vigiando nas nossas palavras, a gente já não está nem mais prestando atenção no que a gente faz ou não faz. A gente só está vivendo no automático. Buscar primeiro é fazer de Deus o nosso tudo. E existe uma diferença enorme nisso, eu não sei se você consegue perceber. Deus não quer ser uma parte da nossa vida. Deus quer ser tudo. Deus não está satisfeito em ser só um detalhe ou ser um dia da nossa semana. Ele quer tudo. Sabe aquela coisa famosa de 99% não é 100? E não é 100 mesmo. Até esse 1% que falta, nem que seja 0,000001, ainda assim não é tudo para Deus. A gente tem a mania de separar a nossa vida em compartimentos, né? Como se a nossa vida fosse uma pizza. Então, uma fatia está para a vida profissional, uma fatia está para a vida espiritual, uma fatia da minha vida está para relacionamento, uma fatia da minha vida está para a minha parte financeira. A gente divide a nossa vida em vários pedaços, mas a verdade no Senhor é que Ele não aceita ser apenas uma fatia, Ele quer tudo. Ele quer a pizza inteira. Ele quer a parte completa. Jesus não é só importante para a gente. Jesus precisa ser o Senhor da nossa vida. Você entende a diferença disso? Eu não sei se você consegue entender. Qual é a diferença de alguém importante e alguém que é o seu tudo?
alguém que é relevante, que faz uma certa diferença, e alguém que é senhor da sua vida. Alguém que governa a sua vida. Isso faz toda a diferença. Será que hoje Jesus, Ele é o Senhor da sua vida, ou Ele é mais um participante da sua agenda? Quando você vai montar a sua agenda diária, a sua agenda semanal, a sua agenda mensal, a sua agenda anual, Ele é uma parte ou Ele é o todo? Ele governa ou é você que decide onde você vai colocar Jesus? É Ele que mexe com a sua agenda ou é você que encaixa Ele dentro daquilo que você quer fazer? Há uma diferença grande em ter Deus na agenda e fazer da agenda uma consequência de Deus. Jesus não disse assim, onde vocês forem, levem Deus junto. Onde você pensar ir na sua vida, se você decidir na sua vida ir para o Japão, leva Deus junto com você. Se você decidir na sua vida fazer a faculdade XYZ, leva Deus com você, tá? Não é isso que Jesus está falando. Ele disse, busquem primeiro. Sabe o que é isso? Ouça primeiro. Recorra a Deus primeiro. Conheça a Deus primeiro. Faça dele o seu centro. Que Ele te governe por inteiro. Será que vocês conseguem perceber a diferença disso? Deus não deseja ser um acompanhante do nosso plano. Ele deseja ser o autor dos nossos planos. Aquele que escreve os nossos planos. Não aquele que a gente vai decidindo e ele vai indo junto. Ou ele é o primeiro, ou ele simplesmente não é o Deus da nossa vida. Deus não aceita nenhum outro lugar que não seja o primeiro lugar. Se alguém hoje observasse a sua agenda, seu extrato bancário, suas orações, seus sonhos, será que essa pessoa conseguiria perceber que Deus ocupa realmente o primeiro lugar ou não? Se você hoje fosse analisar a sua agenda, às vezes a gente é mais bonzinho com a gente, né, do que os outros. Se outra pessoa fosse analisar a sua agenda, quem é que seria o primeiro? No seu dia, nos seus horários aí do dia, quem seria o primeiro? É fácil a gente cantar aqui, né? Jesus, eu largo tudo por você. Ah, Jesus, eu gastarei minha vida. Ah, Jesus, mas eu te dou tudo. Não estou dizendo nada contra essas canções, eu canto elas também. Adoro, inclusive. Mas talvez essa não seja a realidade nem do nosso dia, quanto mais da nossa vida. Às vezes Jesus é só um detalhe, às vezes nem um detalhe Jesus é no nosso dia. E a gente precisa repensar isso hoje. Buscai primeiro. Segundo ponto, o que é esse reino de Deus? Do que está sendo falado aqui? Talvez essa seja a expressão mais mal compreendida que a gente tem. A gente às vezes entende que reino de Deus é o céu, ou é a igreja. Mas reino de Deus aqui não é céu, não é igreja, não é denominação, não é um lugar. Reino de Deus aqui significa governo de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. E o que a palavra está falando? O que Jesus está falando? Buscai primeiro o governo de Deus. É quando Deus governa a sua vida. É quando Deus domina as suas estruturas. É quando Deus é o Senhor do seu ser. Quando a gente fala sobre buscar primeiro o reino de Deus, busque primeiro o governo de Deus. Ao invés de se preocupar com as coisas desse mundo, busque primeiro que Deus governe quem você é. Governe o seu ser, governe os seus pensamentos, governe os seus afetos, governe tudo em você. Busque primeiro o governo de Deus. Onde Deus governa, ali o seu reino é manifestado. Quando Jesus pregava, chegou o reino, ele estava querendo dizer, o governo de Deus chegou entre vocês. Quando Jesus disse, o reino chegou, não é que um reino encantado da Disney foi plantado, não é isso. Quando Jesus fala, o reino chegou, ele está dizendo, o governo de Deus chegou sobre a sua vida. O poder de Deus chegou sobre a sua vida. O domínio do Espírito Santo de Deus chegou sobre você. Chegou sobre os seus pensamentos, sobre as suas atitudes. Buscar o reino, então, é desejar que Cristo governe todas as áreas da nossa vida. Será que ainda tem alguma área do seu coração que ainda não está sendo governada por Cristo? Será que você consegue identificar e perceber isso?
Que Cristo tenha domínio sobre os nossos pensamentos, gestos e atitudes, como ora seu Álvaro. Onde já não somos mais nós que governamos a nossa vida, mas sim Cristo em nós. Onde a gente de fato diminui até desaparecer e Cristo começa a aparecer em nós. Onde as nossas vontades já não fazem mais sentido, mas agora o que faz sentido é a vontade de Cristo em nós. Então, se eu quero brigar, já não importa mais, porque já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. É o governo de Deus em mim. Deixa eu te contar uma coisa. Gravidez, a gente fica muito estressada. Eu, pelo menos, estou. Ingrid, eu não sei, está pacífica. Mas eu quero te contar que eu estou estressada, irritada. Minha vontade, às vezes, é dar corte rápido, tramontina em todo mundo. Vem alguém falar um negócio comigo, a minha vontade é blá, blá, blá. Acabar com a história em 2 segundos. Mas não sou eu que vivo mais, é Cristo que vive em mim. Não importa se meu hormônio está bagunçado. O que importa é que o Espírito Santo em mim precisa vir e falar: shh, cala a boca, Fernanda. Fica quieta. Quem governa aqui sou eu, não é mais você. Quem decide aqui sou eu, não é mais você. Governo de Cristo em nós. Buscar o reino é desejar que Jesus adentre e governe todas as áreas da nossa vida. É muito fácil entregar para Jesus aquilo que concorda com a nossa vontade. Agora, entregar para Jesus aquilo que confronta o meu plano é difícil demais. Entregar para Jesus um relacionamento que não é da vontade dele, mas é da minha, é difícil demais. É ou não é? Entregar para Jesus um vício que eu não consigo largar é difícil demais. Entregar para Jesus a minha profissão, que eu ganho muito dinheiro, que eu sou muito bem remunerado, mas que lá eu preciso fazer coisas que desagradam o coração de Deus, é muito difícil. Mas isso significa deixar que Cristo governe a minha vida. Entregar os meus prazeres diante de Deus é difícil demais. Abandonar isso é difícil demais. Mas isso é deixar que Jesus governe o meu ser. É deixar que Jesus governe a minha vida. A gente precisa começar a se perguntar mais: como que Deus deseja governar essa área da minha vida? Ao invés de a gente pensar assim: como é que eu posso fazer isso aqui dando certo? Como é que eu posso crescer no Instagram dando certo? Como é que eu posso fazer alguma coisa viralizar aqui? Ah, tá, é só eu pegar essa música aqui, que está viral, colocar aqui no meu vídeo e pronto. Eu tenho certeza que esse vídeo vai bombar. Eu vou crescer, vou virar influenciador famoso, vou ganhar dinheiro e vai dar tudo certo. A pergunta que essa pessoa está fazendo é: como é que eu posso fazer dar certo? Agora, a pergunta que a gente deveria fazer é: como é que Deus deseja governar as minhas redes sociais? Como é que Deus deseja que eu chegue a esse lugar, tendo Ele no governo da minha vida? Será que Ele deseja que eu chegue a esse lugar? A gente pode ter várias áreas na nossa vida dando muito certo. Muito certo. Seu relacionamento contrário à vontade de Deus pode dar muito certo. E esse é o perigo. É dar muito certo. É vocês serem muito felizes. É vocês curtirem muito a vida. É vocês rirem muito, brincarem muito, se amarem muito. Mas esse relacionamento não ter nada a ver com Jesus. Você acredita que isso pode acontecer? Você sabia que você pode ficar muito rico? Você pode ganhar muito dinheiro. Você pode ser muito bem reconhecido dentro da igreja e fora dela. Mas diante de Deus, isso significa lixo. E isso não tem nada a ver com o domínio de Deus e o governo de Deus sobre a sua vida? Seu negócio, seu namoro, seu Instagram, seus relacionamentos em geral, seus sonhos, seus planos, sua vida inteira pode dar muito certo, mesmo sem ter o domínio e o governo de Deus. O que a gente precisa é, na verdade, ajustar o nosso coração. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem é que está na universidade hoje? Levanta a mão. Glória a Deus, tem universitária beça. Podia ser cada um lá agora, ó, em nome de Jesus. Se você está na universidade e você quer buscar o reino de Deus em primeiro lugar na universidade, você devia se perguntar o seguinte: como é que eu glorifico a Jesus aqui?
Eu cheguei aqui, eu entrei aqui, eu estou nesse espaço. Como que eu glorifico a Deus aqui? Como que eu faço para isso aqui exaltar o nome de Jesus e fazer o nome dele conhecido? Você quer buscar o reino de Deus na sua profissão? Você precisa se perguntar: a minha carreira serve apenas para o meu ego e para me sustentar? Ou ela serve ao propósito de Deus? Buscar o reino de Deus no namoro é se perguntar: a gente está construindo um relacionamento santo ou a gente está só vivendo aqui para o nosso próprio prazer? O nosso relacionamento aponta para Cristo ou aponta só para um romance comum do mundo? Buscar o reino de Deus nas nossas finanças é entender: o meu dinheiro pertence ao reino ou apenas aos meus desejos? E vamos falar sobre dinheiro aqui, que aí a gente já incomoda, a gente já endemonia e a gente já fica liberto aqui agora. Em nome de Jesus. Vamos falar sobre isso? Sabe o que acontece? A gente fala: não, tudo que eu tenho é de Deus. Eu sou mordomo das coisas do Senhor. Nada que eu tenho é meu. Vou nem falar sobre dinheiro agora, vou falar sobre casa. Aí a gente fala assim, na célula fala assim: pô, estou precisando de uma casa para abrir a célula. Quem pode ceder a casa? Cri, 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 cri. Ninguém fala nada. Porque, na verdade, é só da boca para fora esse papo de ser mordomo das coisas de Deus. Quando é para botar o pessoal sentado no seu sofá, tu não quer, né? Seu sofá limpinho, tua parede limpinha, tu não quer. Mas ser mordomo das coisas de Deus e deixar Ele governar essa área da sua vida, é falar: tá bom, Jesus, talvez meu sofá não fique tão limpinho para sempre. Talvez minha parede não fique tão inteira para sempre. Mas o Senhor está governando a minha casa, o Senhor está governando a minha vida, então entra e faz o que o Senhor quiser. Vamos voltar para o assunto do dinheiro. A gente fala: meu dinheiro é de Deus, aleluia. Quando é para a gente doar para uma missão, a gente fala: deixa para a próxima, vai ter tantas, né, menina? Tem tanta gente nessa igreja, tanta gente para abençoar, para que eu vou abençoar? Vou nada. A gente está tendo a galera que está lá, na Amazônia agora. Como é que é o lugar? Lábrea? Pauini? Estão indo em tudo. Cada hora eles param numa cidade diferente. Estão lá vivendo agora missões. Estavam precisando esses dias de doação lá. A pastora Natália colocou lá. Era 30 e poucos reais. Cadê? Que a gente bota a mão no bolso e fala: toma. A gente fala que o nosso dinheiro é de Deus, mas a gente prefere gastar num final de semana um dinheirão. Quando sai em casal, 150, 200 reais. Tem gente aí que gasta milhões, né? Eu não estou podendo ainda. Um dia, quem sabe. Mas a gente prefere gastar 150, 200 reais no final de semana do que, às vezes, pagar um retiro para ir no carnaval viver uma presença de Deus. Aí chega na hora do retiro, todo mundo: tô sem dinheiro. Aí eu olho o Instagram, estava viajando para a Europa, viajou para a Disney. Todo final de semana estava saindo a beça. Não tem dinheiro. Será que a gente está priorizando as coisas do reino ou não? Será que o nosso dinheiro é de Deus ou não? Chega na hora de ofertar e dizimar, a gente chega a tremer, fica igual o pinche na cadeira. O pastor não pode nem falar mais um pouquinho de dízimo e oferta, senão a gente já vira o olho, já rosna, baba e tudo. Porque, na verdade, a gente está preso. Na verdade, a gente não está preocupado com o reino, não. A gente está preocupado com a gente. Só que buscar o reino de Deus na nossa vida financeira é entender: o meu dinheiro pertence ao reino de Deus. Buscar o reino de Deus nas redes sociais é pensar: eu estou promovendo a Cristo ou a minha própria imagem? E aí eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso também. Eu estou exaltando o nome do Senhor, a minha própria imagem. E às vezes a gente nem precisa ser influenciador para isso não, tá? Porque talvez você tenha 100 seguidores no Instagram, mas você influencia 1 ou 2. E quando você está influenciando esse 1 ou 2, é a sua própria imagem que está sendo vista e exaltada, ou é a imagem de Cristo Jesus? Aí você olha e você fala assim: Fernanda, mas isso aí é bobeira, nada a ver, né? Mais um nada a ver, né? Nada a ver, nem a minha rede social pode ser minha, nem a minha rede social eu posso decidir. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, tudo é dele. Até as nossas redes sociais. Até a roupa que a gente veste. Tudo é dele. Até o que a gente ouve.
até o que a gente consome com os nossos olhos. A gente já não é mais nosso dono. A palavra vai falar que nós não somos mais proprietários de nós mesmos. Nós somos escravos, servos de Cristo Jesus. O servo, ele já não tem mais vontade. O servo, ele já não tem mais querer. O servo já não tem mais nada. Quem tem é Cristo. Quem é proprietário é Cristo. Então, a sua rede social, sendo você influencer ou não, ela glorifica você ou a Cristo? Sabe uma coisa que às vezes eu fico reparando? E aí eu não estou falando se é certo, se é errado, tá? Você já sabe o que eu penso. Mas às vezes eu fico reparando assim. O crente está lá, na internet. De vez em quando, ele, sei lá, mostra que ele é crente de alguma forma. Uma vez ou outra, né? Às vezes é só nos melhores amigos também. Tem isso, né? Que às vezes o crente, ele só se mostra que ele é crente dentro dos melhores amigos. Fora dos melhores amigos é qualquer outra coisa, menos crente. E aí, o que eu percebo é assim. Todos os posts da pessoa não tem um louvor, menino. É só música secular. Aí eu fico olhando, fico pensando, pô, às vezes eu vejo o primeiro e eu penso assim, pô, eu sou chata beça, né? Ai, eu tô de bobeira. Não, deixa pra lá. Tem nada demais, pô, nada a ver, às vezes é uma coisa nada a ver. Deixa passar. Aí eu vejo o segundo. E é a mesma coisa. Eu falo, caramba, né? Essa pessoa deve estar consumindo bastante esse tipo de conteúdo. Aí passa o terceiro. É a mesma coisa. E o quarto é a mesma coisa. E o quinto é a mesma coisa. Não tem um louvor. Não tem um nada para glorificar a Deus. É só a foto, bem bonita, assim, na pose bem bonita. E uma música qualquer. Mas nada para glorificar a Deus. Eu não estou falando que você tem que postar foto de joelho todo dia não, tá, gente? Nem precisa postar foto de joelho, não. Mas, cara, as suas redes sociais são para a glória de Deus. Alguém que vê o que você posta pode se render a Jesus. Eu era da minha escola, eu era adolescente, ninguém me conhecia, nada. 10 pessoas no Facebook. E quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu falei, cara, eu preciso falar de Jesus. Eu tenho medo de falar com a minha boca, eu vou falar na internet. Escrevia lá meia dúzia de qualquer coisa, falando de Jesus. E, cara, sempre tinha pelo menos um que era impactado. Você acha que se Jesus fez através de um adolescente, Zé, ninguém com coisa nenhuma não vai fazer através de você? Cheiroso, bonito, famoso, famosa, aqui nessa Niterói gigante? Você acha que Deus não pode fazer através da sua vida? Você está limitando o poder de Deus e o agir do Senhor através de você? Não faz isso não. Começa a falar de Jesus, começa a usar a sua influência para glorificar o nome de Deus e para mostrar que Ele é o primeiro e Ele precisa ser glorificado. Não deixa Jesus só dentro das 4 paredes da igreja, não. Fala desse amor lá para fora. Mostra quem Ele é. Usa daquilo que Deus te deu. Deixa eu te falar, eu não estou te criticando, não, quando eu falo isso. Quando eu falo sobre essa questão aí, que eu vejo às vezes dos posts, e não é para te criticar, não é para te agulhar, não, que eu não tenho o menor interesse em fazer isso. É só para você parar e refletir, cara, peraí, talvez seja verdade, né? Porque muitas vezes foi ouvindo pregações assim, ouvindo conselhos assim, que eu parei, coloquei a mão na consciência e pensei, poxa, é verdade. Eu posso melhorar. Eu posso mudar isso. Eu posso glorificar Jesus. Deus pode fazer mais através de mim. Então, peraí, deixa eu organizar a minha rota. Deixa eu buscar primeiro o reino. Deixa eu colocar Jesus no lugar que é dele por direito. Deixa ele governar as minhas redes sociais também. Se ele governa a minha vida, por que ele não pode governar as minhas redes sociais? Deixa Jesus governar. Buscar o reino de Deus não significa abandonar a faculdade, não significa abandonar sua carreira, seu casamento, não significa talvez nem abandonar os seus sonhos. Talvez um ou outro você vai ter que abrir mão, mas não significa abandonar isso, mas significa colocar todas essas coisas debaixo do governo de Cristo. É deixar Cristo governar e não mais você. Ponto 3. O que significa buscar a sua justiça? Muitos vão entender justiça apenas como um comportamento moral, mas é muito mais profundo que isso. O original, também não vou saber falar, mas o original de justiça no grego, ele vai dizer que justiça pode ser tanto o caráter justo de Deus,
quanto pode ser também viver uma vida que corresponde à vontade de Deus. Buscar a justiça de Deus é desejar viver de modo alinhado ao padrão do reino. Se você busca a justiça de Deus em primeiro lugar, você busca viver conforme a vontade de Deus. E aí, é aí que Deus começa a moldar os nossos afetos, as nossas escolhas e as nossas atitudes. E eu não posso deixar de falar sobre isso aqui. Deixa eu te falar uma coisa, fica atento aqui, se você se perdeu, volta. Talvez a gente não tenha sido tão transformado por Deus ainda, porque a gente ainda não permitiu que Deus moldasse os nossos afetos. A gente ainda não viveu uma transformação do Espírito Santo no nosso coração. Quando o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, ele molda os nossos desejos, os nossos afetos. Olha o que a palavra de Deus vai dizer, Ezequiel 36, do 26 ao 27, vai dizer pra gente que Deus ele promete dar ao povo um novo coração e colocar o seu espírito dentro do seu povo para fazê-lo andar sobre os seus estatutos. Nós já recebemos esse novo coração. Quando nós cremos em Jesus e recebemos o Espírito de Deus, Deus nos dá um novo coração. Ele tira o coração de pedra e ele põe um coração de carne. O que é um coração de pedra? É um coração que não é moldado por Deus. É um coração que não tem os seus afetos transformados, os seus desejos transformados. Ele é duro diante do mover de Deus. Ele é duro diante da vontade de Deus. Então o profeta fala, a palavra é lida, o conselho é dado, mas não há transformação, porque o coração é de pedra. Mas quando nós recebemos um novo coração, ele é moldado pelo Espírito de Deus. Ele está amolecido, ele está moldável, ele está transformável. Então, quando Deus fala, quando a palavra é liberada, quando o profeta abre a boca, há transformação de vida. Isso acontece. Olha Filipenses 2,13, vai dizer, Deus é quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. Gálatas 5, do 22 ao 23, vai falar que o fruto é produzido pelo Espírito. Tudo que vem de Deus é produzido pelo Espírito em nós. Romanos 5,5 vai dizer que o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Talvez você ainda não tenha recebido desse Espírito, e é por isso que a sua vida nunca foi transformada. E você precisa receber desse Espírito hoje. Você não pode sair daqui sem receber do Espírito. Talvez você diz que conhece Jesus, mas não conhece. Porque quando nós conhecemos Jesus de verdade, gente, eu não sei o que acontece, é o mover do Espírito Santo. E se esse mover não aconteceu, é porque você ainda precisa dizer, Espírito Santo, eu preciso te conhecer, vem. Vem e transforma o meu coração, tira o coração de pedra, põe o coração de carne para que eu seja moldado e transformado pelo Senhor. Eu fico triste de verdade, meu marido sabe, que na madrugada é a lágrima que rola no meu rosto, de ver pessoas há anos, caminhando na igreja, mas sem um transformado espírito real. Entra e sai, entra e sai, entra e sai. Ouve conselho, ouve a palavra, está na célula, mas nada muda. E quando ouve, ainda não gosta de ouvir. Nada muda. Deixa eu te falar, receba o Espírito Santo de Deus em nome de Jesus. Deixa Ele moldar seu coração, deixa Ele mudar sua vida. Não existe evangelho sem transformação de vida. Só é possível viver uma vida com Cristo se a gente se permite ser transformado com Ele. Você pode ser um lindo religioso, cheiroso, bonito, e vir para o culto todo sábado, ir para a célula toda semana. Mas se você não receber desse Espírito, nada vai mudar. O que eu quero para a nossa juventude, o que eu anseio, não é ter aqui 1 milhão de pessoas, apesar de que eu quero sim que a gente alcance de Niterói para Jesus. Mas o que eu quero que a gente viva de verdade é um toque do Espírito Santo.
é um enchimento do Espírito. Eu não estou falando sobre dons espirituais, eu estou falando sobre essa transformação que alcança a nossa vida. Gente, quando você conhece a Jesus, não tem como, a sua vida é transformada. E aí não tem como eu não lembrar de quando Jesus me encontrou. Quando Jesus me encontrou, eu não ouvia ninguém falando nada. Eu não podia ir para a igreja, ninguém pregava o evangelho para mim, mas a palavra de Deus foi o que transformou a minha vida. E não tem como não acreditar nesse Espírito, não adianta terceirizar isso. Não é pastor que vai mudar a sua vida, não é líder de célula, não é discipulador que vai mudar a sua vida. A gente pode te ajudar, a gente pode te apontar o caminho, mas o que muda de verdade é Cristo. O que muda de verdade é o agir desse Espírito em nós. Foi lendo Gênesis 1, 2, 3 e 4, que no dia seguinte já não era mais a mesma pessoa. E não é por causa de mim, é porque o Espírito Santo de Deus fez alguma coisa ali que eu não sei explicar. E eu sei que foi assim com você também, que anda com Jesus. Quando o Espírito enche o nosso coração, a gente não consegue ser mais o mesmo. Não é que a gente força a ser diferente. Até que às vezes a gente tem que, se ajudar. Mas existe algo dentro da gente que clama pela vontade de Deus. Existe algo dentro de nós que fala, eu não posso viver a minha justiça, eu preciso viver a justiça de Deus. Eu não posso viver debaixo da minha vontade, eu preciso viver debaixo da vontade de Deus. Então, a verdade é que quando a gente vive a busca pela justiça de Deus, esse Espírito transforma os nossos afetos. E transformando os nossos afetos, os nossos desejos, a nossa vontade, Ele transforma também as nossas escolhas, a gente passa a escolher diferente. O que era mais fácil escolher algo do mundo antes, agora vai ser melhor escolher algo de Deus, que o nosso coração não vai ficar tranquilo enquanto não fizer a vontade de Deus. Nosso coração não vai ficar quieto até não escolher a vontade de Deus. Ele molda as nossas atitudes também. Ele molda a gente por inteiro. Jesus falou lá em Mateus 5, 6, ele disse, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Justiça é um desejo contínuo de que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida. Isso inclui santidade. Não vamos parar de falar sobre santidade. Não vamos. Ainda que tenham pregadores famosos na internet pregando o contrário, ouvi absurdos, inclusive essa semana, que eu não vou nem compartilhar com você, que se você não ouviu, eu espero que você nem ouça. Vamos continuar pregando sobre santidade, porque essa continua sendo a palavra de Deus. Sem santidade, ninguém verá a Deus, é o que diz a palavra. Isso inclui santidade, integridade, misericórdia, honestidade e fidelidade. Não adianta você dizer que é crente, ficar passando a perna nos outros. Ficar dando migué nos outros. Ah, mas eu não passo a perna em ninguém financeiramente. Mas fica dando mentira para os outros. Fica mentindo para os outros, falando que vai fazer X e faz Y. Falando que é X e é Y. Honestidade, fidelidade. Sabe o que acontece? A gente vive uma vida cristã rasa. E aí a gente fica se perguntando assim, isso pode? Ou isso não pode? Será que isso aqui é permitido ou isso não é permitido? Deixa eu te falar, isso é raso. Isso é uma vida cristã medíocre. Um discípulo radical, apaixonado, ele não está preocupado se pode, se não pode, ele está preocupado em agradar o coração de Deus. E quando a gente está preocupado em agradar o coração de Deus, a gente pensa assim, isso até pode, mas isso vai agradar o coração de Deus? Isso até é permitido, mas será que isso vai produzir fruto para a glória de Deus ou para a minha? O discípulo radical apaixonado, ele está desesperado para cooperar com aquilo que Deus está fazendo na terra. Ele não está se importando consigo mesmo. Quarto ponto. E último. Quando o reino de Deus, ele ocupa o primeiro lugar, todo o resto encontra o seu lugar. Vou repetir. Quando o reino de Deus ocupa o primeiro lugar, todo o resto encontra o seu lugar. É o final do que Jesus vai dizer. E ele diz, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus não termina falando sobre o reino. Ele termina falando sobre cuidado. Ele diz, olha, busquem primeiro o reino e a sua justiça,
E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele termina falando, eu vou cuidar de você. Não precisa se preocupar, busca as minhas coisas, me busca a minha vontade, busca o meu querer, busca o meu governo. E fica tranquilo, meu filho, que nada vai te faltar. Eu sou teu pai, confia em mim. É isso que ele está falando. Confia no pai. Confia no teu pai. Nada vai faltar. Não tem por que ficar se preocupando, não tem por que ficar se ansiando. Eu sou o teu Deus que provejo todas as coisas para você. Mas existe aqui uma ordem. O reino vem antes do acréscimo. E isso confronta profundamente a lógica da nossa geração. Porque a gente costuma pensar assim, quando eu terminar a faculdade, aí eu vou servir mais. Quando eu estabilizar minha carreira, aí eu vou me dedicar mais. Quando eu realizar aquele sonho, aí eu sirvo. Quando eu me casar, aí eu vou priorizar o reino de Deus. Que eu e meu marido, eu e minha esposa, a gente vai dar tudo da gente. Quando meus filhos crescerem um pouquinho mais, aí eu me coloco na escala, né? Aí eu sirvo a Deus. Mas Jesus, ele vai inverter essa lógica. Jesus vai dizer, comece pelo reino, o restante eu sustento. Primeiro o reino, depois as demais coisas. Isso não significa que Deus está te prometendo riqueza ou ausência de dificuldade. O contexto deixa claro que todas essas coisas é o que Jesus está falando anteriormente. Que ele veste os lírios dos campos, então não vai te faltar o que vestir. Que ele alimenta os pássaros, então não vai te faltar o que comer. Todas essas necessidades de alimento, de vestimenta, de sustento diário, o Senhor promete, eu cuido. A promessa não é uma vida sem lutas, a promessa é de um pai que conhece e sustenta os seus filhos. A gente vive na nossa idade, todo mundo que está aqui, preocupações legítimas. A gente se preocupa com o futuro profissional. Que bom, se preocupe mesmo, que você está na idade de se preocupar com isso. Mas não é se preocupar se ansiando, né? Está na idade de pensar sobre isso. A gente se preocupa com o mercado de trabalho, a gente se preocupa com o casamento, a gente pensa sobre as nossas contas, sobre os nossos filhos. Que bom! Isso significa que você é um adulto funcional, que pensa no seu trabalho. Se você não pensa no seu trabalho, saia daqui hoje, em nome de Jesus, pensando. Vou arrumar um trabalho, vou fazer um negócio. Homem, então, não pode ficar parado, hein, gente? Mulher também, em nome de Jesus. Mas homem parado, não casa não, hein, menina? Pelo amor de Deus. Depois a gente vai ter que fazer gabinete. Me ajuda. Então, é a idade da gente se preocupar com isso. São preocupações legítimas. Tá tudo bem. A parada é que Jesus não diz pra gente que essas coisas não importam. Ele apenas ensina pra gente que essas coisas não podem ocupar o lugar que é dele. O lugar é dele. O primeiro lugar é dele. É dele o trono. Porque todas as vezes que a gente coloca esses acréscimos antes do reino de Deus, a gente perde os dois. A gente perde o reino e a gente perde as coisas. A gente vive ansioso pelo que a gente não controla. E aí a gente deixa de desfrutar da presença de Deus, daquele que governa todas as coisas. Só que quando Jesus, ele ocupa o centro da nossa vida, a faculdade deixa de ser um diploma e se torna um campo missionário. O trabalho deixa de ser apenas uma fonte de renda e passa a ser um lugar de testemunho. O casamento deixa de ser apenas um sonho pessoal e passa a refletir a Cristo e a igreja. Não é que essas coisas perdem a importância, é que elas estão ocupando agora o lugar certo. Elas ganham propósito, e um propósito eterno. Isso é muito mais importante. É quando a gente começa a entender que Deus é o Senhor e as outras coisas são acréscimos. Elas não são o tudo da nossa vida, são parte. Jesus precisa ser o Senhor da nossa vida. Para a gente fechar, Mateus 6,33 não vai falar só sobre prioridade, vai falar sobre adoração. É a adoração que a gente está falando aqui. Porque o que a gente busca primeiro é o que a gente adora. O que tem primeiro lugar na nossa vida, o que fica tomando todo o nosso ser, é o que de fato a gente adora. É o Deus da nossa vida. Quem tem sido Deus para você?
É o seu trabalho? É o seu sonho? É o seu relacionamento? Quem é Deus para você? Jesus hoje nos trouxe até aqui para restaurar a ordem das coisas. Não é para você sair daqui condenado, nem culpado. É para você sair daqui pensando, cara, eu preciso organizar minha vida. Eu preciso que Jesus sente no trono do meu coração e tome o lugar que é dele de direito na minha vida. A gente podia se perguntar hoje aqui, será que eu estou buscando a Deus? Mas eu acho que a maioria ia falar, que eu separo um dia da semana, eu vou para o culto, eu vou para a célula. Mas a pergunta mais profunda ainda do que essa é a seguinte, se Deus nunca me desse a carreira que eu desejo, se Deus nunca me desse o casamento que eu sonho, se Deus nunca me desse a estabilidade que eu espero, se Deus nunca realizasse os meus sonhos, Ele ainda seria suficiente para mim? Ele ainda seria a minha busca, a minha maior busca? Quem seria o Senhor para mim sem todas essas coisas? E eu quero fazer algo prático com você agora. Queria que você abrisse o bloco de notas aí do seu celular. Se você não tiver bloco de notas, pode pegar um papel, caneta. Quem não tiver papel e caneta, vai na mente. Vai dar no mesmo. Mas é legal a gente anotar para a gente ver o que Jesus vai fazer. E eu quero que você responda algumas perguntas para você mesmo. Ninguém vai ler isso, só você e Deus. Seja sincero, para a gente orar depois sobre isso, tá? Eu queria que você respondesse a primeira pergunta, que é a seguinte. O que mais ocupa os meus pensamentos quando eu acordo e antes de dormir? Quando você acorda e antes de você dormir, quando você está lá com a cabeça no seu travesseiro, o que você pensa primeiro? Quais são os seus primeiros pensamentos? O que passa na sua mente? O que passa no seu coração? Quais têm sido as suas preocupações? Escreve aí. Ingrid, como está grávida, o primeiro pensamento dela é, preciso comer porque eu estou com muita fome, que a Olivia está com fome. Vou dar 1 minuto, tá? Pensa direitinho aí, reflete aí. Não mente não, hein? Que Jesus está vendo. Eu penso no Senhor, na sua graça, em como é lindo o raio de sol. Para de mentir que Jesus está te vendo. Vamos lá, segunda pergunta. O que mais orienta as minhas decisões? Quando você tem que tomar uma decisão, o que te orienta mais? A vontade de Deus ou o medo? E aí pode ser um medo de perder a oportunidade, um medo de, sei lá, ser visto de forma X ou Y. Vou repetir. O que mais orienta as minhas decisões? A vontade de Deus ou o medo? Deixa eu te dar um exemplo prático. Jesus fala assim, vai lá e fala do meu amor na barca. O que te domina mais, o medo ou a vontade de Deus? Ou Jesus fala assim, abre mão desse relacionamento, que esse relacionamento não era minha vontade. O que te domina mais, o medo de perder essa relação ou a vontade de Deus? O que tem orientado mais você aí? Fala a verdade, hein? Que você é crente. Tem só mais uma. Última pergunta. Existe alguma área da minha vida que ainda resiste ao governo de Cristo? Que área ou quais áreas são essas? Repetindo a pergunta. Existe alguma área da minha vida que ainda resiste ao governo de Cristo? Que áreas são essas? Deixa eu te dar um exemplo. Talvez você consiga vir à igreja, você consiga ir à célula, você consiga às vezes até fazer o seu devocional, mas talvez você ainda seja viciado em pornografia, por exemplo. E aí é uma área da sua vida que precisa estar debaixo do governo de Cristo. Talvez as suas finanças, você ainda não conseguiu entregar para Jesus, você pensa, cara, quando mexe nessa área, eu não gosto.
Preciso entregar para Jesus. Talvez seja os seus relacionamentos, você consegue ver a igreja, você consegue se relacionar com as pessoas, mas quando se fala de relacionamento amoroso, você só se apaixona e só se interessa por quem não vai te levar para perto de Deus. É uma área que você precisa entregar para Jesus. Talvez seja o seu Instagram, como eu disse. Você consegue entregar um monte de coisa, mas o seu Instagram ainda está entregue para Satanás, mas não para Deus. Brincadeira. Então é hora de você pensar, coloca aí, existe alguma área da minha vida que ainda resiste ao governo de Cristo? Que áreas são essas? Escreve, hein? Escreve aí que Deus está te vendo. O pessoal do louvor pode subir, tá? O pessoal do louvor não anotou nada, né? Jesus vai pegar vocês aqui em cima. Anotou? Amém? Tem gente aí que tá fazendo rol. 20 pontos, tá tudo bem. Que eu também tenho um monte de coisa para botar aí na minha área. Entregar para Jesus. Parar de resistir. A gente tá junto que a gente é ser humano igual. Amém? Amém? Glória a Deus. Agora que a gente escreveu isso aí, e talvez você ainda tenha mais coisas para escrever, depois você escreve em casa. Quando você chegar em casa, não vai ver Instagram, não. Para um pouquinho para orar, para ler a Bíblia, para falar, caramba, Jesus falou isso e isso comigo, deixa eu anotar aqui, deixa eu pensar aqui, deixa eu refletir aqui. Deixa eu continuar mastigando isso aqui. Sabe o que Salmos 1 vai dizer? Que bem-aventurados são aqueles que têm prazer na lei do Senhor e nela meditam dia e noite. A gente acha que ter prazer na lei do Senhor é ler um versículo por dia, né? E acabou. Mas ter prazer na lei do Senhor é meditar na palavra dia e noite. E olha o que a palavra vai falar como consequência isso. Que essas pessoas, elas são como árvores plantadas junto ao ribeiro. E ela diz, as suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Olha que lindo. Você quer ser alguém bem-aventurado? Medita na palavra do Senhor. Então, sai daqui e deixa ruminar aquilo que Deus falou. Sai do seu devocional e deixa continuar ruminando ao longo do dia inteiro aquilo que Deus está falando. Não para o agir de Deus, não. Busca primeiro o Senhor. Agora que você anotou, eu quero te convidar a orar junto comigo sobre isso. Eu queria pedir para que você ficasse de pé no seu lugar. Para a gente orar junto. Antes da gente orar sobre essa lista, eu quero orar por você que veio aqui hoje e você precisa se reconciliar com Jesus. Que você entendeu que o reino não estava em primeiro lugar no seu coração. Que Jesus não era o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro no seu coração. Por um tempo, você até pensou que fosse, mas hoje você parou para pensar e falou, caramba, eu preciso colocar Jesus em primeiro mesmo. Eu preciso voltar. Eu preciso me reconciliar. Eu preciso renovar a minha aliança. Eu preciso estar com o Senhor. Eu preciso do Senhor. A verdade é que eu vivi uma vida governando a minha própria vida, mas Jesus não era o Senhor da minha vida. E hoje eu preciso que Jesus seja o Senhor. Hoje eu preciso que Jesus governe de fato a minha vida. Que as minhas vontades não importem mais, mas importe mesmo é a vontade de Cristo. E talvez você veio aqui na igreja há muito tempo, mas o governo ainda não é de Deus na sua vida. E você hoje quer deixar Jesus governar. Se você é uma dessas pessoas, eu quero pedir para que você ore junto comigo agora. Quero pedir para que toda a igreja feche seus olhos no seu lugar. Toda a igreja. Se você é uma dessas pessoas que quer entender Jesus, receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como aquele que governa as suas decisões, os seus afetos, as suas emoções, quero que você repita essa oração comigo hoje. Põe a mão no seu coração e repete assim, fala, Senhor Jesus, eu te reconheço hoje como meu único e suficiente Salvador. Jesus, governa a minha vida. Jesus, governa os meus afetos, governa as minhas emoções, governa as minhas atitudes, governa as minhas escolhas. Jesus, senta no
trono do meu coração. Eu entrego a minha vida para o Senhor hoje, ou eu volto para o Senhor hoje. Em nome de Jesus. Amém e amém. Ainda de olhos fechados. Se você fez essa oração hoje, entregando a sua vida para Jesus ou retornando para Ele, eu quero pedir para que você levante uma das suas mãos para a gente orar por você. Glória a Deus. Aleluia. Se tiver mais alguém aqui hoje, levanta a sua mão. Não tenha medo nem vergonha. Não tenha medo nem vergonha. A gente vai só orar por você aí onde você está. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Se tem mais alguém aqui hoje, levanta sua mão para que eu possa te ver daqui e a gente possa orar por você. Glória a Deus. Eu vou perguntar só mais uma vez. Se tem mais alguém aqui além dessas duas pessoas, não deixa para depois. Levanta sua mão para a gente orar por você. Deixa Jesus governar você. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Que Jesus governe a sua vida. Que Jesus governe a sua história. Que Jesus governe todo o seu ser. Senhor, nós te agradecemos. Ora comigo, igreja. Senhor, nós te agradecemos por essas vidas que hoje recebem o seu governo. Se você ainda está aí no seu lugar e você quer fazer essa oração, procura alguém do lado, procura alguém de crachá e pede para essa pessoa orar por você. Mas não sai daqui hoje sem fazer essa oração. Senhor, nós oramos aqui hoje, Jesus, para que essas vidas, Senhor, sejam governadas pelo Teu Espírito. Obrigada, Senhor, pelos seus filhos que se rendem com lágrimas nos olhos, Jesus. Pai, toma o seu filho em nome de Jesus e enche ele da tua presença, do teu Espírito. Enche ele do teu poder agora, Senhor, em nome de Jesus. Que ele seja cheio do teu Espírito Santo, usado pelo Senhor para pregar nas nações sobre quem o Senhor é. Jesus, em nome de Jesus, põe fogo na boca dele, Senhor. E quando ele abrir a boca dele, Pai, em nome de Jesus, que as palavras que saiam da boca dele preencham corações, penetrem corações e tenham vidas transformadas a partir da vida dele. Em nome de Jesus, Senhor, toma as suas filhas nas suas mãos, que elas sejam saradas, lavadas e remidas pelo teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, que as suas filhas, Jesus, venham receber mais e mais do Senhor. Que a transformação na vida delas seja real, genuína, poderosa. Que o Senhor as use como mulheres virtuosas nessa nação. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos aqui hoje. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao nome do Senhor? Aleluia! Aleluia! Dá um abraço nessa pessoa do seu lado aí que aceitou Jesus, que voltou para Jesus. Ai, Jesus, eu amo muito isso. Meu Deus. Aleluia. Se não for para viver isso aqui, eu não quero mais viver. Eu só quero ver esse negócio agora. Aleluia. Agora, você que preencheu sua lista, você que fez a sua lista e você quer entregar para Jesus esse negócio aí, eu vou pedir para que você venha até aqui na frente, que você dobre os seus joelhos e entregue para Jesus essa lista. Entregue para Jesus aquilo que ainda não foi entregue. Você pode ser quem for, tá? Aqui agora você não é líder de célula. Aqui agora você não é Salt. Aqui agora você é só você. É só João, é só Samuel, é só Daniel, é só Maria, é só Helena, é só Rafaela. Agora é só você. É você, filho amado e filha amada de Deus. Despido de títulos, despido de funções, despido de qualquer outra coisa. É você e o seu Deus. Porque hoje é um encontro marcado do Senhor, para que Ele se torne o primeiro da sua vida. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, seja o primeiro nas nossas vidas. Seja o primeiro nas nossas vidas. Nos ensina a te buscar em primeiro lugar. Nos ensina, Senhor, a buscar primeiro o teu reino. Nos ensina a buscar primeiro a tua justiça. Nos ensina, Senhor, a viver uma vida onde o Senhor importa mais do que qualquer outra coisa. Governa, Jesus, os nossos afetos. Espírito Santo, eu te peço, vem
do Senhor. Vem com a tua graça, Senhor. Vem com a tua graça transformadora, poderosa, que não condena, mas traz para perto e transforma. Jesus, vem nos transformar, vem nos moldar, vem nos modificar. Senhor, faz o teu querer em nós. Age em nós com o teu poder. Que o Senhor opere em nós tanto querer quanto realizar. Pai, eu oro para que cada um que veio aqui hoje, Jesus, que dobrou os seus joelhos, eu sei que eles não vieram à toa. Às vezes eles precisam abrir mão de tantas coisas, de tantos pensamentos para poder dobrar os joelhos aqui na frente, Jesus. É como um passo de fé, Senhor. Então, Pai, olha para eles como o Senhor um dia me olhou naquele retiro, lá atrás, na minha adolescência. Olha para eles e enche eles do teu Espírito hoje. Que eles sejam avivados, que haja transformação de dentro para fora. O impacto da tua presença, um dunamis do Senhor, um poder explosivo do céu agindo dentro de cada coração aqui. Senhor, em nome de Jesus, que eles nem precisem de nenhuma oração, mas que eles e o Senhor façam mover. O Senhor faça, Senhor, o agir do Senhor agir aqui nesses corações. Obrigada, Espírito Santo, porque a partir de cada joelho dobrado aqui, há gerações inteiras transformadas. Há gerações inteiras transformadas. A partir de vocês, a geração que virá a partir de vocês será transformada pelo poder de Deus. A partir de vocês, o Senhor quebra ciclos aqui. Ciclos geracionais. Talvez a sua família tenha vivido até aqui de uma forma completamente contrária ao Evangelho, mas a partir de você, a partir da sua entrega, Jesus vai transformar a história da sua descendência. Senhor, obrigada, Pai, por essas vidas. Enche eles do teu Espírito, do teu poder. Que o seu reino seja o primeiro e o último. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Adore ao Senhor.